Para proferir a palestra Mitigação do Risco de Lavagem de Dinheiro, fará uso da palavra o senhor Clesito César Arcoverde Fechini, do Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Boa tarde, meu nome é Clesito, eu sou coordenador-geral da área da gestão da informação, do COAF. Queria inicialmente agradecer aqui o convite feito pelos colegas da CGU, o Dr. Rômio, o pessoal da TCU. E a gente vai falar hoje sobre algo muito sério, que é a lavagem de dinheiro, mas em movimentações em espécies de entes públicos. Quer dizer, é algo que realmente preocupou bastante o COAF, e essa é a principal motivação da nossa palestra hoje. Uma das missões do COAF é justamente combater a lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo. E, basicamente, o processo de produção de inteligência financeira segue esse ciclo daí. Então, a gente recebe as informações dos setores obrigados, das autoridades, do público em geral, através de denúncias, né, de solicitações de intercâmbio de outros órgãos, de outros países. A gente trata essas informações, né, produzimos os nossos relatórios de inteligência financeira e disseminamos junto às autoridades competentes. Aqui é importante mencionar que, basicamente, claro, tem outros tipos, mas, basicamente, o COAF recebe 2 tipos de comunicação, que é comunicações que nós chamamos atípicas e comunicações em espécie. Essa segunda é justamente a que motivou o trabalho. Por quê? Porque as comunicações atípicas, normalmente, o setor obrigado ele tem alguma suspeição e ele comunica ao COAF qual é o tipo de movimentação financeira e ele informa para nós qual é a suspeição dele. A gente faz essa análise, é uma análise mais manual, digamos assim. Então, nós temos um corpo de analistas, são poucos, por sinal, né? E a gente faz essas análises manuais. As movimentações em espécie são comunicações que trazem poucas informações adicionais. Então, elas são analisadas sistemicamente e são armazenadas nos nossos bancos de dados, justamente para que a gente consiga fazer esses trabalhos estratégicos. Então, por elas não trazerem informações suficientes para que a gente, inicialmente, já abra um caso e já produza um relatório de inteligência financeira e dissemine junto à autoridade competente, a gente precisa pegar essas comunicações e fazer justamente esse tipo de análise que eu vou comentar com vocês, apresentar aqui para vocês. Para a gente poder identificar as comunicações do setor público, né, cuja conta, né, o alvo é um ente público, a gente utilizou algo parecido com um colega, nós utilizamos o CNAE para classificar justamente, né, o setor econômico. Então, por exemplo, a gente está fazendo agora, terminamos esse trabalho na parte de administração pública, mas nós já estamos começando consultoria e outros setores que nós identificamos como setores, digamos assim, críticos para a questão das movimentações em espécie. Então, o objetivo do trabalho foi esse, identificar os padrões. Então, aqui a gente vai usar, nossa ideia é que a gente não está ainda no âmbito de modelos preditivos, que é um segundo passo do trabalho, que alguns colegas já estão trabalhando, mas a gente procurou identificar alguns padrões nessas movimentações financeiras de entes públicos. Os dados nós acessamos dados diretos do nosso sistema, obviamente com toda a questão de segurança avaliada, porque tem aqui a questão do sigilo bancário, né? Nós utilizamos dados de 2009 a 2014, então nós vamos mostrar aqui dados agregados. As variáveis consideradas foram essas. A gente consultou também o PIB, porque é uma das coisas que a gente procurou mostrar nesse trabalho, é uma comparação, por exemplo, do volume de saque em espécie de um ente público e o PIB daquele município. E nós chegamos a resultados realmente muito interessantes, né?
Então, a gente procurou observar os valores de depósitos e saques, o local, a região, a unidade da federação, o município, os bancos comunicantes, né, e os principais, a gente agregou nos principais, e o PIB. A gente também, apesar de não estar mexendo ainda com modelos preditivos, que requer realmente um cuidado maior com as variáveis métricas, digamos assim, no caso, valores monetários, a gente procurou tirar o que nós chamamos de outliers, que outro colega já mencionou aqui. Então, o critério estatístico que nós utilizamos foi 2 desvios padrões abaixo ou acima da média, né? Justamente para a gente tirar essas distorções e eliminar qualquer tipo de viés nessa análise, né? Claro que esses valores que ficaram, que nós chamamos de outlier, eles não foram esquecidos. A gente está estudando eles, mas eles não fazem parte desse trabalho. Eles estão sendo estudados em outro âmbito. E a gente usou, nesse primeiro recorte, quer dizer, o primeiro trabalho a gente fez sobre todos os setores de movimentação de espécie. Então, foi um trabalho descritivo. Então, nós verificamos e identificamos esses setores, digamos, que nós classificamos como críticos, entre eles a administração pública. Então, nós estamos falando aí, no primeiro trabalho, de cerca de mais de 2 milhões de comunicações. E a administração pública representa um pequeno volume desse total, são 41.708 comunicações, mas que fazem bastante barulho quando a gente compara o volume em recursos financeiros, né, em saques e depósitos. Então, a gente procurou usar métodos descritivos, são métodos simples, nessa primeira tentativa de achar um padrão, um modelo de classificação baseado em árvore, né? Eu não gosto de chamar de árvore de decisão, que dá a ideia de uma decisão final, mas o nome, digamos assim, estatístico da técnica é árvore de decisão. Então, nós usamos essas 2 técnicas aí. E eu vou mostrar agora para vocês os principais resultados do trabalho. Obviamente que, pela questão do sigilo, como já mencionei, a gente não pode citar os nomes, não pode nem sequer identificar a região ou unidade da federação, porque se a gente fizer isso, facilmente quem trabalha na área, quem tem um pouquinho de conhecimento, já vai saber qual é o ente público, né? É muito fácil de saber, até porque são clientes antigos né, dos órgãos de controle, inclusive nós também, né? Cliente bom sempre volta, né, gente? Então, essa aqui foi uma tentativa que a gente fez, é o primeiro trabalho, a gente está usando a mesma metodologia para os outros setores, e o segundo passo é a gente justamente usar modelos preditivos como a técnica de regressão logística, entre outras. Então, o que é que a gente chama de comunicações não vinculadas e comunicações vinculadas? Como eu mencionei para vocês, as movimentações em espécie, elas não trazem uma grande quantidade de informações que a gente possa analisar, abrir um caso e fazer um relatório de inteligência. Então, a gente tem que vincular essas comunicações a outras, onde a gente tem mais informação e consegue abrir o caso e fazer o relatório de inteligência. Então, basicamente, as movimentações em espécie, elas dificilmente conseguem motivar a abertura de um caso no COAF. Quando a gente fala abertura de um caso, a gente pontua na nossa matriz de risco, classifica essa comunicação como risco médio ou alto, faz o relatório de inteligência e dissemina para a autoridade competente ou para as autoridades competentes. Então, esse modelo de classificação, o que ele fez foi dizer para a gente a chance ou a probabilidade, como que é uma frequência relativa a uma probabilidade, a chance de uma comunicação em espécie ser vinculada a caso. Então, o modelo, depois eu vou mostrar o poder de assertividade dele, a próxima tela, mas eu preferi comentar primeiro o modelo. Então, a gente vê algumas situações um pouco preocupantes. Por exemplo, quando eu estudei a distribuição dos saques em espécie, eu percebi que 75% das comunicações elas eram iguais ou menores a 289.600. Eu gostaria de um microfone, porque eu não estou conseguindo enxergar direito o microfone sem fio. Okay, obrigado. Então, a gente percebeu que 75% das comunicações, elas tinham no máximo, chegavam no máximo a R$ 289.600. Então, foi a primeira forma de classificação, porque os
os modelos de classificação, eles trabalham muito melhor com variáveis, digamos, categóricas, onde você faz a agregação dessas variáveis. Dificilmente você vai conseguir um bom modelo se eu trabalhasse com o valor do saque, digamos assim. Foi testado e não gerou uma boa assertividade. Então, foi, digamos assim, o primeiro critério para eu poder agrupar os saques. E por que saques? Ora, nós temos uma legislação, nós temos vários, no nosso ordenamento jurídico, nós temos vários instrumentos que coíbem, que proíbem o saque em espécie de entes públicos. Nós temos a portaria 7.507, de 2011, nós temos toda a parte de convênios, né, de transferências voluntárias da União, onde a própria LDO já limita, o João já sabe muito bem disso, né, João, como é que é o problema. Então, nós temos uma série de leis, de instrumentos, que coíbe o saque, e o ente público saca a si mesmo. Então, nós estamos falando de saques, volumes da ordem de alguns de 140 milhões. Quer dizer, é um negócio muito sério. Bom, feito isso, classificado o valor do saque, por isso que eu não trabalhei com os depósitos, até porque o saque saiu da conta, o dinheiro saiu, você não consegue rastrear o dinheiro mais, né? Não consegue mais rastrear esse dinheiro. Para onde é que ele foi? Você não tem como, né? Então, o saque é bem mais preocupante do que o depósito. Muito bem, então, o que a gente viu? Se a comunicação é até 289, eu vou arredondar para 290 mil, para ficar mais fácil. Se até 290 mil, a probabilidade dela ser vinculada à casa é de 52%. Se ela é maior do que isso, a probabilidade é maior de 70%. Se, por exemplo, ela é uma comunicação até 290 mil, e ela está em uma dessas três regiões aí, elas são agrupadas, então, por exemplo, o modelo ele não foi capaz de discriminar para cada uma dessas regiões aí, desse primeiro quadradinho aí. Ele só conseguiu discriminar para elas três conjuntamente. Então, juntando essas três, a probabilidade é de não vincular caso, né? De não vinculação. Então, nessas regiões, o risco é pequeno. Então, vocês podem ver que os bancos, aí, o banco B2, B1 e B5, a probabilidade de não ser vinculado à casa é 85%. No banco 4, junto com os demais bancos, são bancos muito pequenos, é de 71%. No banco 3, é de 58%. Então, essas três regiões aí, elas não oferecem, digamos assim, um grande risco de vinculação à casa de comunicações em espécie de entes públicos, né? Já a região 1 já é preocupante, porque o risco é de 63%. Então, a gente tem que olhar com bastante carinho para essa região, né? E aqui foi aleatorizado mesmo, então, a região 1 não é região sul, nem sudeste, né? Eu aleatorizei justamente para não dar a chance de ninguém conseguir descobrir. Tá certo? Mas a região 1 que está desse lado é a região 1 que está do outro lado também. Tá? Os bancos da mesma forma. Muito bem, então, por exemplo, na região 1, independente do banco, o risco de vinculação à casa é de 63%. Quando a gente olha essa comunicação nos três bancos, B2, B1 e B3, o risco é de 65%. Então, nesses bancos, o modelo não conseguiu estimar o risco para cada um desses bancos isoladamente, mas para os três conjuntamente, o risco é esse daí. Nos outros bancos, e ele também não conseguiu estimar para os bancos 4 e 5. São outros grandes bancos que comunicam com a COAF. Na região 2, por exemplo, a probabilidade de vinculação à casa, ou seja, o risco é de 53%. Quando você olha na região 2 e nos bancos 2 e 1, junto com os outros bancos, ela é de 55%. E nos bancos 3, 4 e 5, ele não apresenta risco. A probabilidade de não vinculação à casa é de 72%. Ok? Passando agora para as comunicações de maior valor, de saques de maior valor, como é o caso aqui de maior do que 290 mil, a gente tem uma grande preocupação na região 3, porque o risco nela é de 86%. E se você olhar para o banco 4 e os outros bancos, chega a 95%. Então, esse é um tipo de informação muito útil para a gente. Porque, como eu falei, nós temos um corpo técnico muito qualificado, mas muito pequeno.
Então, a gente tem que concentrar esforços onde o risco é maior, né? No caso de movimentações em espécie. Na região 2, o modelo não foi capaz de fazer nenhum tipo de previsão de risco por banco, apenas na região 2, que foi de 73%, e na região 1 foi de 74%. Quando a gente olha para os bancos, ele conseguiu discriminar nos bancos 2, juntamente com outros bancos, e nos bancos 1 e 3. Banco 4 e banco 5, o modelo não foi estatisticamente significativo para apontar qual era o risco de vinculação a caso. Então, esse foi o primeiro tipo digamos assim, de modelagem, entre aspas, que a gente conseguiu chegar e identificar algum tipo de padrão. A assertividade do... Deixa eu chegar mais perto aqui. A tecnologia continua dando problema. Então, essa tabela aí é o ajuste do modelo. Então, a gente também teve o mesmo procedimento do colega agora, do Banco do Brasil. A gente também trabalhou com amostra de treino, amostra de teste. E a gente, basicamente, ficou 50% a 50%, né, de cada um. E a assertividade na amostra robusta, no caso, a amostra teste, foi de 84%. Então, a gente conseguiu acertar nas classificações em 84%. Obviamente que esse primeiro trabalho, a gente não pode também, digamos assim, dizer que, o COAF conseguiu calcular o risco de lavagem de dinheiro, não é isso. A gente conseguiu identificar um padrão, né, que aponta para um pseudo-risco e que a gente vai começar a observar essas unidades da federação, esses bancos, essas regiões, né, com maior carinho. Né? A gente vai ter realmente esse risco mensurado a partir dos modelos preditivos, que é um passo seguinte. Você pode passar, por favor? Bom, aqui são os principais resultados do trabalho. O trabalho ele é muito extenso. Então, eu trouxe essa figura aí, que eu chamo, para ficar bonito, né, eu chamei de matriz estratégica, né, todo mundo acha bonito, estratégico, um nome legal. Então, eu chamei isso aí de matriz estratégica. O trabalho observou justamente esses indicadores. Então, aqui também a gente não pode dizer os nomes, né? Confesso a vocês que eu sou louco para dizer, mas eu não posso. Eu só tenho esse emprego, tá certo? Então, eu não posso falar o nome. Opa, você volta, por favor, eu apertei sem querer. Então, o maior índice, o que é índice de utilidade? Então, nós temos aquelas comunicações que não são vinculadas a caso e as comunicações que são vinculadas a caso. Então, como é que a gente calcula esse índice de utilidade? A gente divide aquelas que realmente são vinculadas a um caso, onde a gente vai abrir o relatório de inteligência, vai fazer o relatório de inteligência sobre o total de comunicações. Ou seja, 24% das comunicações de espécie resultaram em vinculação a caso e em relatórios de inteligência. No geral, né? Nos bancos, esse B1 aí, 43% das comunicações desse banco, esse B1 é o mesmo B1 da AFRA de classificação, que a gente viu agora, nesse banco é complicado. Mas não é porque esse banco é ruim, não. Pelo contrário, porque ele é muito bom. Ele é quem melhor informa para a gente. Ele é quem nos dá, digamos assim, mais subsídios, mais condições de abrir os casos e fazer relatórios de inteligência financeira mais, digamos assim, mais precisos. A região 1 é uma região muito, digamos assim, preocupante, porque 58% das comunicações em espécie... Gente, eu queria que vocês lembrassem que nós estamos falando aqui só de entes públicos. Só entes públicos. Esses entes eles não deveriam ser comunicados ao COAF. Comunicações deles deveriam ser zero, eles estão sacando em espécie. Não deveriam nem estar aí. 58% das comunicações nessa região são vinculadas a relatórios de inteligência. Né? A unidade da federação 3 é 74%. O município é um determinado município 1, na UF21, também eu aleatorizei as unidades de federação. Esse município é terrível, 97%, quase 100% das comunicações. Caiu a comunicação naquele município, o ente daquele município pode abrir o caso que ele quer, como eu falei,
É cliente bom, né? Cliente antigo nosso. A gente já conhece ele, é tranquilo. Né? Nem precisa analisar. Já abre, já faz o relatório, já manda para a autoridade que tem rolo. E os principais citados, né, aí são entes públicos, onde 100% das comunicações desses entes, nessas unidades da federação, geraram casos, geraram relatórios de inteligência. Se a gente pensar a maior soma de depósitos de entes públicos, depósitos em espécies, 6,7 bi. Saques, 4,1 bi. Maior relação saque e depósito, aqui é importante esclarecer que não é o saque que ele faz, não é do depósito que ele fez. Tá? Aqui é uma mera quanto que o depósito representa do saque. Até porque o município, o Estado, né, ele tem receitas próprias, então não dá para a gente fazer essa relação a ferro e a fogo. A maior relação saque-PIB, ou seja, a administração pública, os saques da administração pública, se somar nesses 6 anos, o volume de saque da administração pública representou 0,1% do PIB brasileiro. É muita coisa. E esse último indicador, foi a árvore de decisão, eu vou passar por ele, que a gente já viu. São onde é mais, digamos assim, mais crítico. Dessa matriz, o que é que a gente realmente tira como preocupante? A última linha, né? A última coluna, né, digamos, onde você tem os principais citados. Por exemplo, a maior relação saque-PIB é um município, né, onde a movimentação de saque dele é 0,8% do PIB do município. É muito dinheiro. Eu estou falando de um ente público. Tá? Esse ente público, só ele, sozinho, o saque dele representa 0,8% do município. Não é pouco dinheiro. Ok? Então, é isso, o trabalho que a gente trouxe foi esse, a gente está avançando, está, digamos assim, tentando especializar mais esse trabalho, fazer outros tipos de modelagem, e agradeço ao Romeu pela oportunidade, ao TCU. Muito obrigado.